Ruptura, temporada 2, episódio 3, um episódio feito para responder algumas coisas aí para os mais ansiosos, mas sem deixar de confundir com novas informações, ou pelo menos pedaços delas. É justamente sobre esse jogo mental que eu vou falar nesse vídeo, cheio de spoilers esse episódio, então fica aí o aviso, caso você não queira continuar. Já deixa o like, se inscreve no canal, pode ser? Vamos lá o que interessa, vamos lá falar sobre Ruptura, episódio 3. Talvez esse seja um dos começos mais diferentes da série. Em vez do clima contemplativo, que é habitual, temos a correria com a trilha sonora de rock, dando lugar aí ao tradicional pianinho que sempre escutamos. Além disso, o Mark ele tá agitado para chegar ao trabalho. Antes ele encarava a rotina com muita tranquilidade, como mais um dia. Agora a sua pressa mostra que alguma coisa mudou. Ele não vai apenas mais para trabalhar. Ele vai agora para resolver alguma coisa. Por isso a sensação de urgência da fotografia, a sensação de urgência da montagem e tudo mais. E esse algo envolve a sua existência além do ambiente da Lumon. A fotografia, ela traz um pouco disso. O episódio usa o tal zoom chicote, né? Aquele movimento rápido de câmera, de aproximação e de afastamento, que é bem diferente do estilo lento e cadenciado da série. Essa escolha remete ao primeiro episódio da temporada, quando a gente viu o Mark, em urgência, correndo pelos corredores da empresa em busca de resolver esse mesmo mal que ele está tentando resolver também do lado de fora. E isso volta agora porque esse episódio é a unificação dos dois anteriores, em estética, mas também em ideia. De certa forma, as ideias dos dois Marks parecem agora também interligadas, mesmo estando em realidades distantes e seguindo pistas diferentes. É como se um Mark agora precisasse do outro, diferente de antes, né? Quando um, de fato, precisava que o outro não existisse. Agora, eles precisam, de fato, se cruzar. E tudo isso gira em torno da mesma pessoa. Tem uma pessoa unificando esse cara. No caso, é Gemma, ou Casey, ou chama como quiser. A segunda temporada vem brincando com expectativas, né? O primeiro episódio causou estranhamento ao se passar inteiramente dentro da empresa. O segundo episódio expandiu a visão, mostrando o que aconteceu no lado de fora, logo após o final da primeira temporada. Agora o terceiro episódio funciona como um ponto de interseção entre esses dois mundos, finalmente colocando a narrativa nos eixos, que eu acho que vai ser o central aqui, o cerne dessa temporada. Que é não mais ver o lado de fora tão diferente assim do lado de dentro depois da experiência que tivemos ao final da primeira temporada. E isso combina com o Mark, que ele está passando por um processo de ressocialização, entendendo que sua vida não se resume ao trabalho. Por isso a gente começa a cada vez mais ver as duas realidades se alinhando. Ele percebe que existe algo além da rotina metódica de chegar, guardar as coisas e começar o expediente. O desfecho do episódio, com ele ativando o procedimento de reintegração 2.0, resume mais ou menos isso que eu tô falando. O Mark, ele tá tão alinhado com ele mesmo que toma atitudes rebeldes do lado de fora e também do lado de dentro, por mais que eles não se conversem. Não à toa, o rock, que geralmente simboliza rebeldia, ruptura, né? Ou pelo menos um dia simbolizou, ele é utilizado aqui nesse começo, mas também ao final, né, para mostrar esse Mark se aproximando de si mesmo. Eu vou falar mais à frente sobre isso, então deixa eu guardar um pouco mais. De certa forma, eu posso sugerir também que a pressa de Mark é um ato igualmente de rebeldia para aquele ambiente onde tudo segue regras rígidas. A sua obsessão em descobrir a verdade por trás da foto da Casey faz aquele funcionário, que antes seguia cegamente as regras, agora não mais hesitar em quebrá-las. E mais do que isso, motivar os colegas a fazerem o mesmo. Ele finalmente, desde o final da temporada passada, é o líder necessário para aquela situação. Finalmente, ele assumiu seu papel de liderança. A Lumon, é evidente, tenta reagir e mima alguns funcionários para mantê-los conectados com o propósito maior. Veremos isso acontecer com o Dylan, com o Milchick, mais ou menos com a Harmony também. Na primeira temporada, o Dylan, ele era o elo entre a equipe e o trabalho. O Irving representava a conexão com a história da Lumon. Agora a empresa, ela tenta puxar o Dylan para ser mais ou menos as duas coisas, mas nem isso consegue frear a determinação de Mark e Halle. O Dylan, como voz dissonante, não consegue segurar a turma ali. Ele até olha meio de lado, como que diz, era pra eu estar fazendo isso também? Ou talvez eu faça aqui o meu trabalho de coletar esses números. Ele não consegue frear a determinação de Mark e Halle de seguirem ali com aquele plano. Mas tem algo estranho nessa dupla. A atuação da Brit Lauer como a Halle interna
tá diferente. Antes ela era intensa, ansiosa, determinada a tomar as rédeas da situação. Perceba como ela chega bagunçando. Foi ela quem impulsionou a revolta e praticamente quem impulsionou também a temporada inteira. Agora ela parece mais passiva, meio letárgica, meio esperando as coisas acontecer, se deixando levar por Mark, como se não buscasse respostas por conta própria. Apenas seguisse os passos que aí estão. Essa mudança me faz voltar à ideia de que eu tenho, de que a gente está vendo a Halle externa fingindo ser a interna o tempo inteiro. Na cena em que os dois caminham pelos corredores em busca da sala das cabras, note como a Halle não toma iniciativa alguma, apenas espera por Mark. Até parece que aguarda um beijo ou algo do tipo, porque ela não sabe bem como proceder, ela não sabe o todo. Ela viu o que aconteceu, mas não sabe o contexto. Por isso seus olhos brilharam quando ela viu aquela cena lá no segundo episódio, né? Ao perceber que aquilo a ajudaria no grande plano a se conectar com o Mark, etc. Mas ela não sabe o panorama inteiro, então ela não sabe se pode tomar iniciativa, se não, e fica, né, um pouco lá e cá. Mais adiante, quando o Mark menciona que tem cocô ali naquele caminho das cabras, ela sorri de forma quase debochada. E essa não é a Halle interna que conhecemos. Não é ansiosa e confusa, como a gente viu anteriormente. É muito tranquila, diga-se de passagem. E isso tem tudo a ver com a Halle externa, que é bem mais fria e extremamente taciturna. Enquanto Mark e Halle avançam, a estética da Luma parece diferente. O branco impecável dá lugar a um ambiente escuro, onde as luzes se acendem e se apagam conforme eles caminham. É como se ao clarear o ambiente também fôssemos iluminando as nossas próprias dúvidas a respeito daquilo que está acontecendo, e os personagens também, porque eles estão em busca de algo, a gente também está em busca de algo, a gente quer respostas, eles também querem. Mas assim como nesses corredores, a cada nova resposta, outra questão se apaga. Por isso que essas luzes se apagam, se acendem o tempo todo, que é para mostrar que vai ser difícil chegar aos finalmente. A gente precisa ter paciência e explorar bem mais aqui os corredores dessa série. Assim como os personagens, a gente vai ficar se encontrando e se perdendo o tempo inteiro. A sequência do duto, não é bem o duto de ventilação, né? Aquela passagem ali das cabras. Lembra o Quero Ser John Malkovich, o filme Quero Ser John Malkovich, do Spike Jonze, onde os personagens precisam rastejar para acessar uma parte secreta que permite o controle de uma mente, e isso faz parte do trabalho deles. Pensando bem, me lembra até demais o Quero Ser John Malkovich. Não é exatamente isso que o Mark está tentando fazer? Recuperar o controle da própria mente, da própria realidade? Ou será que, no final das contas, é a Lumon quem está tentando controlar tudo? O novo setor de criação de mamíferos é outra das bizarrices da Ruptura, da série Ruptura. As cabras já haviam aparecido antes, mas agora temos um funcionário vestido como um bode preto. Isso só aumenta o mistério, mas pelo menos confirma que os detalhes estranhos da primeira temporada não eram apenas delírio. Aquilo era real e tem até mais a oferecer, mas eu sinto também que é algo que vai precisar de outro algo para só assim juntarmos os pontos todos e de fato fazer sentido. Eu gosto muito dessa sensação de ruptura, de que a gente sabe o tanto quanto a maioria dos personagens ali sabem. Eles não estão esperando o momento certo para nos revelar, não, eles estão esperando o momento certo para os personagens descobrirem, e só assim a gente tem o privilégio de também descobrir. Eu gosto disso, gosto bastante. Mas voltando a falar sobre aquele setor estranho, os contrastes ali são muito gritantes, né? A grama verde chama a atenção em meio às paredes brancas. Há uma tentativa de trazer elementos naturais, algo raro na Lumon, convivendo com aquela artificialidade. É uma natureza falsa, mas ainda assim está lá e está funcionando. Então serve a um propósito para aquela realidade forjada ou que está forjando algo. A gente viu que na break room, na sala de descanso, né, anteriormente, também tinha essas plantas, né? Salvo engano, também tinha. Ou seja, ali uma pessoa também estava sendo forjada, manipulada, tendo a sua mente tratada como se fosse uma criança. Repita isso 32 vezes para assim você voltar lá a brincar com seus amiguinhos. E ali é literalmente um berçário. E um berçário é mais ou menos isso. Ele tem tudo que uma criança precisa para sobreviver tão logo que saiu do útero, mas é artificial. Mas também é artificial para que aquela criança tenha um início de vida melhor. Então, o que estaria nascendo naquele setor? O nome dele dá robustez a essa ideia, que é Mammalias nurturabili. Mammalias nurturabili refere-se a essa característica de nós, mamíferos, sermos biologicamente predispostos ao cuidado e à proteção enquanto filhotes. Em outras palavras, a gente nasce uns bosta. Ou seja, nascemos, mas precisamos ter uma longa jornada de atenção. Nascemos, mas não estamos prontos. Sendo assim, quem foi que nasceu ali e não está pronto? Quem precisa dessa proteção? Quem precisa desse caráter sendo forjado, criado e amamentado? Mais à frente eu vou tentar amarrar esses questionamentos. Vou tentar.
A chegada da Gwendoline Christie, que é a Brienne lá do Game of Thrones, aqui agora como chefe desse setor bizarro, adiciona um novo elemento à crítica que a série faz aos ambientes corporativos. A sua vestimenta mistura o terno formal com um lenço de fazendeira, refletindo a contradição daquele lugar que mistura o orgânico e o artificial, o natural e o insólito, o que nos leva a crer que a Lumon trabalha essencialmente para criar alguma coisa, forjar alguma coisa, fabricar algo ou alguém, né, que descende do real, ou seja, que parte de algo que era real, mas que não vai ser mais. É uma criação artificial do que um dia foi fato, foi coisa, foi verdade, foi realidade. Entende o meu ponto? A personagem parece uma tirana, mas a gente descobre rapidamente que ela apenas é levada a ter essa sensação como se tivesse refém daquela função. Ela começa a cena perguntando se vieram matá-la e depois confronta os invasores dizendo que não tem medo deles. Parece mais alguém acuada do que alguém no controle. A série amplia a ideia de que cada setor da empresa age como uma célula isolada com funcionários que veem os outros como rivais. O setor de criação de mamíferos é muito parecido, né, essa rincha que existe com o setor lá do Burt. Isso é uma estratégia da Lumon, alimentar a desconfiança para impedir que os trabalhadores se unam, como se cada um tivesse que fazer apenas uma parte do todo para não saber que todo é esse. Por que esconder esse todo então? O que ele tem de tão tenebroso assim? E sem entender o todo, também não se entende a sua real função e o seu real impacto em algo bem maior. Parece, portanto, uma fábrica. O sujeito monta apenas uma pecinha e acha que não é tão relevante na montagem do carro, mas não, ele está fazendo a montagem do carro como um todo também. Apenas para efeito de curiosidade, lá no começo da Apple, o Steve Jobs tinha práticas de colocar os setores como concorrentes entre si. Às vezes faziam a mesma tarefa e quem terminasse primeiro ficava com o bônus. Um exemplo famoso foi o desenvolvimento do Macintosh, que concorreu diretamente com a equipe do Apple Lisa. Jobs incentivou a competição entre os dois times, acreditando que aquilo dali levaria a melhores resultados. Embora essa estratégia também tenha gerado muitas tensões internas, e isso é exatamente o que a gente vê aqui em Ruptura. É exatamente onde Ruptura escreve em genialidade, ou melhor, requintes de genialidade, por ser uma produção da própria Apple, falando sobre um passado onde empresas como a Apple, né, agiam, ou também, por que não, a respeito do presente, como empresas como a própria Apple continuam agindo. Isso me faz pensar sobre tantas camadas. O próprio Tim Cook, o atual Steve Jobs da Apple, né, ele faz propaganda da série pegando o elevador e passando pelo efeito ruptura, ou seja, eles mesmos sabem do que fazem ali dentro. Cara, eles entendem a crítica da série, sabem e mesmo assim reproduzem. Mas enfim, não vou tergiversar, só que isso me pegou demais. Não sei se vocês também estão nessa. Voltando, tá? Quando a personagem da Gwendoline Christie percebe o desespero genuíno de Mark ao procurar pela doutora Casey, ela cede e revela que Casey costumava frequentar o lugar e era querida pelos funcionários de base, né? Aquela galera ali que tá fazendo o trabalho duro. Casey não é só uma ligação entre os dois Marks, o interno e o externo, é também entre os diferentes setores da Lumon, ou seja, a personagem perpassa por muito mais do que o nosso protagonista. A única que tem essa característica, vale ressaltar, a única personagem que parece que está conectada por toda a Lumon, o que também nos faz pensar que muito que está acontecendo ali pode, diretamente ou indiretamente, envolvê-la. Um dos momentos mais interessantes desse núcleo acontece quando perguntam para ela, né, para Gwendoline, a personagem da Gwendoline, se uma das suas cabras sumisse, se ela não iria procurá-la. Essa pergunta é o suficiente para gerar a conexão entre a jornada do Mark e da Halle com aquela galera que tá ali. No final das contas, todos os funcionários estão interligados, porém separados por essa rivalidade ilusória entre os setores que só beneficia a uma coisa, só beneficia a própria empresa. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, pura coincidência. Afinal, a gente tá falando só de entretenimento, não? É evidente que Milchick não gosta nem um pouco desse passeio de Mark e Halle. Se lembrarmos da metáfora do balão, que eu já mencionei antes em outros vídeos, encontrar os balões perdidos representa essa busca que ele tem em voltar a controlar o Mark como era antes. É como se o novo gerente estivesse vendo seu funcionário se desconectar dele, né, das amarras dele. Só que o Milchick, coitado, está sob pressão e enfrenta um conflito interno e muito pessoal acredita que maior, bem maior, quando ele vai falar com o conselho da Lumon através da Natalie. A política dessa empresa é construída para impor a veneração aos antigos CEOs, os antigos donos, quase como divindades. Eles representam o Deus punitivo do Velho Testamento, mas também o Deus que oferece recompensas e missões
do Novo Testamento. Natalie presenteia Milchick, amando do conselho, com pinturas que retratam Kier Egan como um homem negro, semelhante ao Milchick. É o mesmo truque corporativo de colocar funcionários em propagandas para dar um rosto humano à marca, humano à empresa. Isso acontece com a impessoalidade absoluta do conselho, que se comunica através apenas de outra pessoa. Ela, inclusive, essa pessoa deixa claro que também tem pinturas como aquela, ou seja, Milchick percebe que não é tão especial assim quanto aquele gesto está buscando alcançar, está buscando demonstrar. Vale destacar a semelhança das pinturas com as obras do uruguaio Juan Manuel Blanes, famoso por retratar eventos históricos com a estética sombria, tensa. O seu quadro, um episódio da febre amarela em Buenos Aires, é um dos grandes exemplos desse realismo trágico. E aqui a abordagem visual dos quadros que a gente vê ali com a cara do Milchick remete a isso. Perceba bem, até quando a Lumon acha que está dando algo grandioso para aquele personagem, para aquele funcionário, na verdade está apenas reafirmando o controle que exerce sobre os seus e mostrando como aquela vida, a sua realidade é trágica. Não à toa que o Milchick, ele sempre com esse sorriso forçado, dessa vez não consegue esconder o incômodo pela primeira vez. É Natalie quem assume o sorriso falso que dessa vez ele não conseguiu exibir. A verdade, repito, é que todos ali estão no mesmo barco. É curioso pensar que, por não ter passado pelo procedimento de ruptura, o Milchick pode até... Ele não pode desver aquele presente macabro, o que acontece ali, então ele tem até uma realidade mais tensa, mais drástica do que Mark e os demais. Entende como o Milchick ele só precisa olhar um pouquinho para o lado para se perceber que também está nesse barco, nessa canoa e, diga-se de passagem, extremamente furada. Vamos lá no Dylan. Ele, como eu já mencionei, recebe o benefício de conhecer a Gretchen, a esposa ali do seu externo. A cena é extremamente desconfortável, é outro presente de grego, Ele interage com a mulher que teoricamente ama, mas para ela ele é apenas um estranho que tem o rosto do marido, mas jamais a mesma personalidade. Gretchen fala que o externo do Dylan tem dificuldades para conseguir emprego sem a ruptura, sugerindo que ele deveria se dedicar por completo aquele trabalho na Lumon, aquela volta na Lumon. O interno reage. Ele é burro? Perguntando. Ele é um lascado? Complementa. E ela responde que não, mas com muita singeleza, tá? Mais tarde, quando a vemos sair para o trabalho e o marido ficar em casa cuidando dos filhos, a situação parece se contradizer um pouco. O Dylan externo aparenta ser bem mais relaxado do que o Dylan interno e mais relaxado do que ela sugeriu. Ela parece inclusive estar de emprego novo, ou seja, por conta aí do fato do marido ter perdido emprego, esse negócio todo, Isso é demonstrado porque ela faz parecer que tá insegura com o marido ficando ali com as crianças enquanto ela vai lá para o seu emprego noturno. Ela vai virar à noite ali, acredito, dada a farda sendo segurança ou algo parecido. Além disso, o pouco que sabemos sobre o seu externo indica que ele sente vergonha de contar à esposa que está desempregado. Então, o casamento deles pode não ser tão perfeito quanto o Dylan interno foi levado a imaginar. Só que por algum motivo, a Gretchen fala bem dele. E talvez isso esteja em acordo com o seu externo, que quer apenas seguir aquela vida, que quer apenas seguir a tal da ilusão. Repare também que eles não se dão um beijo dentro da Lumon, mas o mesmo acontece quando sai para trabalhar lá do lado de fora. Ou seja, as coisas não estão como ela sugeriu que fossem. Definitivamente não estão. Aí vem a tal da Miss Wong, usando a clássica estratégia de motivação vazia. Você fez por merecer. Mas a forma como ela diz isso é fria e mecânica. Porque no fundo, não é tão diferente do presente que o Milchick recebeu. Não é tão diferente, na verdade, quase a mesma coisa. O episódio também aprofunda o conflito de Harmony Cobell, sem revelar completamente o que ela quer. No início ela parece decidida a ir o mais longe possível daquela empresa, só que ela está dirigindo em estradas vazias que no fim não leva a lugar nenhum, por isso ela acaba voltando. É como se ela só tivesse aquela vida, ela não consegue ter outra vida, ela não tem outros objetivos. E daí o projeto Cold Harbor é citado. E também que Mark estaria perto de chegar onde eles precisam. Ou seja, ao que indica, até mesmo a confusão que estamos vendo pode servir para esse projeto. Pode ser que estejamos sendo levados a crer na disrupção de Mark, mas que no final das contas, tudo isso também faz parte do fluxo para fazer esse projeto ser contemplado. Com tudo que já vimos até aqui, vai se desenhando um quadro onde esse projeto está diretamente ligado a Mark,
a ponto de servi-lo. E se a coisa mais importante para ele, e super citada, diga-se de passagem, é a sua esposa, a teoria mais plausível é que esse projeto envolve trazê-la de volta, ou pelo menos algo parecido com isso. Lembremos que na temporada passada foi dito que a Lumon ajudou uma personagem melhor dizendo, a ter um bebê, a ter o seu bebê. Esse ter o bebê é em que sentido? É de parir de fato, conceber, trazer ao mundo, ou de tê-lo de volta, tu entende? Isso se conecta com a Sala das Cabras. A personagem da Gwendoline Christie tem uma relação maternal com os animais e o nome do setor, o Marmalhas Nuturable, sugere um processo de criação e desenvolvimento controlado. Ou seja, isso indica que a Lumon pode estar manipulando memórias ou identidade, bem como também a própria vida. No encalço disso, Mark segue tentando se comunicar com o seu interno, contando os segundos para tentar sincronizar as suas realidades e introjetar uma pergunta. É aí quando surge a Ragaby, a cientista por trás do processo de ruptura, que aparece para dizer que aquilo ali é impossível, contrariando aí o Christopher Nolan em A Origem, mas tudo bem, e ele oferece a reintegração 2.0. A introdução dessa máquina capaz de reverter parte da ruptura sem provocar a reinserção que matou Pete vem como uma grande conveniência ali, pelo menos no princípio, tendo sido bem mal trabalhado na história. Bem mal trabalhada. A ausência dessa personagem, inclusive, me leva a pensar isso. Mas o resultado é intrigante. Pelo menos o resultado é intrigante. A transição acontece de forma visualmente muito, muito bacana. Cortes rápidos alternam entre o paletó que o Mark usava no primeiro dia de trabalho e ele agora de camisa vermelha, que é a mesma dessa nova abertura. Mark está, inclusive, reproduzindo essa abertura porque está literalmente saindo ou entrando, depende ali do seu ponto de vista, da mente do seu outro eu. Agora, se o Mark interno e o externo estão se fundindo, o que vai ficar no comando? Que terceiro sujeito é esse que se cria a partir das duas percepções? A percepção da ruptura do lado de dentro e do lado de fora. A escolha da camisa vermelha não é aleatória. O Mark externo, ou melhor, esse Mark que está se tornando, é uma, eu ia dizer ruptura, mas não é ruptura, tá? Ele é uma quebra. A camisa vermelha é uma quebra. O Mark externo sempre se veste da forma pálida e escura ali, as vestes cinza, preta, etc. Enquanto o interno usa paletó corporativo o tempo inteiro. Então surge essa terceira versão vestida de forma diferente, que causa aí um estranhamento. E se é diferente, então quem é esse novo cara? O de antes disso tudo ou um novo que a gente nem sabe? E será que isso não faz parte desse grande projeto? Não sei. Mas aí é sugerir demais. O episódio se encerra ao som de Eminence Front, do The Who. Oh, banda maravilhosa. Cuja letra diz: as pessoas se esquecem que estão escondidas por trás de uma ilustre fachada. A música é sobre a ilusão da aparência. É sobre o vazio por trás dessa fachada. O som tem um ritmo neural, pode perceber, a guitarrinha fazendo... Tem um ritmo mais neural que reforça essa ideia de estar falando sobre a mente, sobre a sensação de auto-engano a partir da prisão da cabeça, da percepção do mundo. Na realidade da música, o eu lírico canta uma crítica às pessoas que se escondem atrás do status, do poder, dos excessos, tudo isso para mascarar suas fraquezas. O vocal aqui tem um tom largado, quase de desdém, é sunshine, quase desdenhando daquilo que tá vendo e contando, como se estivesse observando essa situação de fora e, portanto, a criticasse. Como se os de dentro vivessem aquilo sem perceber. O termo Eminence Front, ilustre fachada, representa exatamente isso. Ilusões criadas para evitar o enfrentamento do próprio vazio. No final, a repetição da frase It's a put-on, é uma encenação, resume muito bem isso. Todos sabem que é falso, mas continuam participando do jogo. Continuam repetindo. Não foi isso que a gente assistiu aqui? O próprio Dylan quer reforçar a ilusão do lado de lá. Ele sabe que é falso, ele já sabe, e ele prefere deixar. Será que a Halle não está também criando uma ilusão a partir da sua interna, que na verdade é a sua externa? Enfim, a música faz muito sentido para além dessa cena onde o Mark está se revelando. E faz porque esse episódio escancara o teatro de alguns dos personagens. Cada um à sua maneira. Mas enquanto isso, forças maiores os manipulam. A Lumon sempre parece ter um plano para manter essa farsa que a música canta, mas que alguns começam a perceber. Miltic entende que os quadros que recebeu não são um presente, mas um controle disfarçado. Não fosse isso, não teria guardado. A esposa de Dylan deixa claro que tem algo errado ali ao olhar para o marido com um certo estranhamento. Irving descobre que o carinho do Burt era bem maior, era bem mais recíproco do que imaginava. E nós percebemos que Mark
além de protagonista, é peça fundamental no grande plano da Lumon. O setor de criação de mamíferos pode ter começado a desconfiar que a rivalidade entre setores é uma farsa, assim como é falso também o endeusamento de figuras históricas nessa empresa, que seja disfarçado de funcionários. Porque, repito, se não fosse isso, o Miltic penduraria os quadros em vez de guardá-los. Em cima disso, a pergunta que a série nos deixa por enquanto é: até onde essa tomada de consciência pode ir antes que o próprio sistema os corrija e os coloque de volta em seus papéis? Ou até que ponto essa tomada de consciência também não é desejo e, portanto, parte desse sistema? Afinal de contas, quem vai ganhar? O sistema ou a consciência sobre ele? Ou até essa consciência é uma permissão desse sistema? Perguntas, sempre perguntas, assim como a série faz, tá? No mais, obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, eu tenho certeza que você já deixou, mas eu tenho que lembrar aí pros que não lembraram. Mas espero que a gente se veja na próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.